traders, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Salve da Cotes Brasil e hoje vamos dar seguimento ao Segredos da Mente Milionária, né? Aquele resumão que nós estamos fazendo do livro. Chegamos agora no arquivo de riqueza de número 13, né? Os outros arquivos você assiste aí nos outros vídeos. Temos aqui no nosso card aí os playlists, né? Só se procurar aí e assistir os outros vídeos. Esse é o 6º vídeo e o vídeo final da série aí, em síntese, com relação aos segredos da mente milionária do T. Harv Eker, beleza? Então se inscreve aqui no canal, deixe seu like, comente aí, eu tenho a mente milionária, e vamos que vamos pro vídeo. Então, pessoal, o 13º arquivo de riqueza é: as pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido, as pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal. A gente já sabe o que é, né? Então, se você luta para ganhar um salário no final do mês, você não está no caminho certo, né? Ainda mais se for um salário fixo, né? Você tem que ter aí no seu entendimento, né, que você deve trabalhar pelo menos meio salário fixo e a outra metade por comissão, por exemplo, né? Só assim você vai mudar um pouco aí a sua mentalidade, né? E assim ele vai falar que a verdadeira medida da riqueza é patrimônio líquido e não os rendimentos, né? Então, nas rodas aí de grandes afortunados, né, ninguém pergunta quanto você ganha por mês. O que eles conversam é quanto vale de seu patrimônio, né? Então, trabalhe aí para aumentar o seu patrimônio. E o patrimônio não precisa ser só imóveis, carros, né? Inclua aí ações, títulos do tesouro, sociedades em empresas, enfim, você vai ter uma grande gama de investimentos, né? Ele fala aqui que o patrimônio líquido é a medida definitiva da riqueza, porque, se necessário, os bens podem ser liquidados, ou seja, convertidos em dinheiro. Quem é rico sabe que há uma imensa diferença entre rendimentos e patrimônio líquido. O primeiro são importantes, mas constituem apenas um dos 4 fatores determinantes do patrimônio líquido, que são rendimentos, poupança, investimentos e simplificação, né? Então você tem que ter seu rendimento, você tem que poupar, né, para você conseguir ter uma vida simples, que é o 4º item, né? E com essa poupança você vai fazer aí seus investimentos monetários, né? Então você vai investir em bolsa, em imóveis, em sociedades, boas sociedades, né? E o 4º aqui que eu falei é a simplificação, viver uma vida mais simples, né? Aqui ele deu um exemplo de uma americana lá que estava bem de situação e ela era viúva ou já era sozinha, não sei porquê, né? E daí ela foi morar com uma irmã que também era viúva. Então ali elas já começaram a economizar a moradia. E ela alugava a casa dela e ganhava dinheiro com esse aluguel da casa, entendeu? E partimos aqui para o próximo princípio de riqueza, né? É onde a atenção está, que a energia flui e o resultado aparece. Aqui nesse ponto, ele fala para você monitorar o seu patrimônio, né? E você colocando foco nele, ele vai, com certeza, só aumentar, né? No final aqui ele traz a declaração, né? Estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido e eu tenho uma mente milionária. E como ações aqui ele sugere que você mantenha-se concentrado nos 4 fatores do patrimônio líquido: aumentar os seus rendimentos, engordar a sua poupança, elevar o retorno dos seus investimentos e diminuir os gastos pessoais, simplificando seu estilo de vida. Crie um extrato, né, número 2, crie um extrato do seu patrimônio líquido, atualize-o a cada 3 meses, comprometa-se em monitorar e, em terceiro lugar, contrate um consultor financeiro para investir aí o seu dinheiro.
E agora, o 14º arquivo de riqueza, né? Pessoas ricas administram bem o seu dinheiro, as pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Não fique esperando você ter dinheiro para administrar. Qualquer coisa que você tenha, você tem que começar a seguir esses arquivos de riqueza. Se você não ganha muito, e você acha que isso aqui não vou administrar agora para quê? Não dá para nada? Malemar, paga meu aluguel. Então não pense assim, já começa aplicando esses princípios. Se o seu aluguel, por exemplo, é muito caro, vai morar numa casa mais barata. Se você gasta muito no mercado, procure um mercado mais barato, evite coisas caras, né? Então assim você já começa a administrar o seu dinheiro. Você, né, não pode perder mais tempo, né? Porque assim que você começa, você vai vendo os frutos daquilo, né? Você não terá mais até provar que é capaz de lidar com o que já possui. Inclusive, isso é bíblico, né? Existe lá na Bíblia que o pai deu ao filho alguns talentos, né? Talento na época era uma medida de dinheiro, né? Deu 10 para um, 5 para outro e 1 para um filho. O que pegou 5 trouxe 10, o que pegou... esqueci as medidas que eu falei, mas o que pegou 3 trouxe 6, e o que pegou 1 não, trouxe só 1. Ele enterrou o talento dele, né? Ficou com medo. Então, o universo não vai te dar mais, se você mesmo não confia em você. Então comece a prosperar seguindo aí esses princípios, né? Mais um princípio aqui, né? O hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Então não importa o quanto você tem, o importante é você administrá-lo bem, né? E ele fala, não importa se você tem uma fortuna ou praticamente nada, o essencial é começar já a administrar o que está nas suas mãos. Em pouco tempo você ficará impressionado com os resultados. Milagres financeiros acontecerão se você demonstrar ao universo que é capaz de controlar adequadamente as suas finanças. Então, por exemplo, se você é trader, né, ou day trader, que é mais feroz ainda o negócio, né, então pega todo dia lá seu relatório, faça um diário, faça sua planilha para chegar no fim do mês você já saber quanto você vai pagar de imposto de renda. Enfim, tenha o controle do dinheiro, você tem que gerenciar o que é seu, né? E a partir daqui ele começa a dar sugestões de como administrar seu dinheiro. Ele fala para pôr 10% na conta da diversão, 10% nas despesas de longo prazo, 10% para a conta da instrução financeira, 50% na conta das necessidades básicas e 10% para a conta das doações. Uma sugestão bem bacana aí, né? E ele fala o seguinte, ou você controla o seu dinheiro ou você será controlado por ele. Mas um princípio de riqueza é esse próprio, né? Ou você controla o seu dinheiro ou ele vai te controlar. O dinheiro é uma parte fundamental da existência humana. Quando você aprende a colocar as suas finanças sob controle, todos os setores da sua vida andarão bem. Declaração, eu sou um excelente administrador de dinheiro, eu tenho uma mente milionária. Vem como ações aqui. Ele sugere que você abra sua conta da liberdade financeira e deposite nela 10% de todos os seus rendimentos. 2. Crie na sua casa o pote da liberdade financeira e guarde uma quantia qualquer ali todos os dias. E 3. Abra a conta da diversão ou tenha em casa o pote da diversão. Deposite 10% nesse pote, né? Hoje em dia tem as caixinhas, né? Quem tem, por exemplo, o Nubank, você cria caixinhas lá dentro. Né? São investimentos separados e em cada uma você põe aí um valor. E aquelas sugestões, né, de 10% na conta de poupança para despesas de longo prazo, 10% na conta da instrução financeira, né, para você gastar. Compra um livro desse, por exemplo.
E 50% na conta das necessidades básicas e 10% na conta de doações, né? Quem dá dízimo, aí, por exemplo, independentemente de quanto dinheiro você possui, comece a administrá-lo agora. Não perca mais tempo. Arquivo de riqueza número 15. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Não resta dúvida de que trabalhar muito é importante, mas somente isso nunca o tornará rico. Você tem que pôr o dinheiro para trabalhar para você. Você tem que guardar e depois vivendo de juros, né? E ele faz um lembrete aqui, né, que dinheiro é energia, né? A maioria das pessoas entra com energia operária e tira a energia monetária. Os que alcançaram a liberdade financeira aprenderam a substituir a energia do trabalho que investem por outras formas de energia, que incluem trabalho de terceiros, sistemas de negócios e capital de investimento. Repito, primeiro a pessoa sua para ganhar dinheiro, depois deixa que ele dê duro para ela. Em outras palavras, a meta é tornar-se financeiramente livre tão rápido quanto possível. A minha definição de liberdade financeira é simples. É a capacidade de viver o estilo de vida que você deseja sem precisar trabalhar, nem depender do dinheiro de alguém. Ele fala que é muito importante você estabelecer estruturas de rendimento passivo. Você sabia que a maioria das pessoas tem uma dificuldade para criar fontes desse tipo de rendimento? Isso ocorre por 3 motivos. Primeiro, o condicionamento. A maioria de nós foi programada para não ter rendimento passivo. Quando você era jovem, lá com 18, 20 anos, seus pais falavam, você quer dinheiro, então vai trabalhar. Ninguém falava, vai criar uma renda passiva, Segundo, pouquíssima gente aprendeu a criar fontes de rendimento passivo na escola, faculdade ou em outro lugar. Não ensinam, não adianta. Eu fiz faculdade, pós, um monte de coisa. Ninguém ensinou nada sobre dinheiro. Você vai aprender só se você fizer, acho que, administração ou economia. E talvez, mesmo aprendendo, você não vai ser um bom administrador do que é seu. E finalmente, como não tivemos contato com rendimento passivo em investimentos, nem aprendemos coisa nenhuma sobre esses assuntos, nunca demos muita atenção a eles. E agora você quer dar atenção. Então você tem que estudar e aprender como é que faz. As pessoas ricas pensam a longo prazo, elas equilibram seus gastos e prazeres de hoje com os investimentos necessários para uma liberdade de amanhã. Mas também não precisa ser que nem aquele investidor brasileiro lá, O cara anda de carro velho e não curte nada a vida. Tá bem que agora tem a filha dele que curte. Quem pensa pequeno trabalha para ganhar para o dia de hoje, enquanto as pessoas ricas trabalham para investir no amanhã. E aqui ele fala o seguinte também, você às vezes tem alguma mágoa aí dos seus antepassados, Ele deu um exemplo aqui de uma menina que tinha mãe que não gastava, os pais que viajavam e ficavam em camping, não ficavam em hotel, e essa pessoa, ela gastava demais, porque para não ser iguais aos pais, Ela já gastava, inclusive, demais, e daí não tinha economia. Daí, depois de fazer o curso Cult Harvard, ela equilibrou tudo isso e aceitou que ela não precisava realmente ser como os pais, mas também não precisava ser como ela. Ela achou o meio termo ali, e daí a vida dela começou, a vida financeira dela começou a dar certo. Mas no princípio, os ricos consideram cada real que possui uma semente a ser plantada para render outros 100, que podem ser replantados para render outros 1000 e assim por diante. E eles falam que o segredo dos ricos é se instruir, Aprender como é que funciona o mercado financeiro, por exemplo. E, como declaração, meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica. Eu tenho uma mente milionária. Ele fala para você se instruir, assinando aí um Valor Econômico, uma revista Isto é Dinheiro, e para você mudar o foco do rendimento ativo para o passivo. E não espere adquirir imóveis, compre-os e espere. Ele deu uma dica aqui no meio sobre imóveis. E imóvel você compra e espera e não fica esperando o preço cair para comprar, porque não vai cair, vai só subir. Penúltimo arquivo de riqueza, o 16º. As pessoas ricas agem apesar do medo.
as pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. E mais um princípio, a ação é a ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. Então, pessoal, a gente tem falado aí que você tem que mudar sua mente, mudar seus hábitos, implantar esses arquivos de riqueza, seguir esses princípios. Mas não adianta nada você só mudar as suas raízes, só mudar o seu interior. Você também tem que agir, né? Você tem que começar a fazer alguma coisa. A ação é a ponte entre o mundo interior e o mundo exterior. Então, comece a agir. Mais um princípio, o verdadeiro guerreiro é capaz de domar a serpente do medo, né? Você tem que aprender a dominar o medo. Por exemplo, eu estava numa operação de dólar hoje e o mercado estava caindo, mas eu vi que ali era uma região de fundo. Normalmente os traders inexperientes fazem o seguinte, eles batem no fundo e acabam ficando vendido no fundo, o mercado sobe. Então você tem que ter coragem de quando chegar nesse ponto, quer dizer que está barato, você compra, né? Vai ser difícil para sua cabeça aceitar isso? Vai, mas é o correto a se fazer, por exemplo, né? Mas o princípio de riqueza, não é necessário tentar se livrar do medo para vencer. Então você não precisa se livrar, né, do medo completamente, você só aprende a dominar essa sensação aí de medo. Ou você é uma pessoa que se deixa deter, ou é alguém que não se deixa deter, a escolha é sua. Mas um princípio, se você só estiver disposto a realizar o que é fácil, a vida será difícil. Mas se concordar em fazer o que é difícil, a vida será fácil, né? Então faça o difícil, que a vida será fácil para você, né? Quando eu advogava com mais intensidade, né? Eu chegava no escritório, eu normalmente resolvia as coisas mais difíceis. Ficava ali 1 ou 2 horas até resolver e depois eu deixava as coisas fáceis e normalmente depois do almoço eu ia para fora, eu já 3, 4 horas da tarde já ficava livre. Então ia resolvendo os problemas e ia ganhando tempo para fazer outras coisas, né? Então ele fala aqui também para você sair da sua área de conforto, né? Ou melhor, né? Ele fala que os ricos, ele expande a sua área de conforto. Então, se você tiver uma área de conforto maior para trabalhar, isso vai ficar mais fácil, né? Alguém só consegue se expandir verdadeiramente se estiver fora da área de conforto. Então você aumenta ela, que fica melhor. Mais um princípio de riqueza, você só poderá crescer de verdade se estiver fora da sua zona de conforto, né? Então procure aí ficar fora da sua zona de conforto, né? Bate um pouco contra o que eu acabei de falar, mas ele fala aqui que você aumentando essa zona, vai chegar uma hora que você vai ficar confortável e esse desconforto já não vai ser mais desconforto. Mas o princípio da riqueza, saber treinar e manejar a própria mente é o maior talento que se pode ter na vida, tanto em termos de felicidade quanto de sucesso. Então treine aí bastante a sua mente. E no final, a declaração: eu ajo apesar do medo, eu ajo apesar da dúvida, eu ajo apesar da preocupação, eu ajo apesar da inconveniência, eu ajo apesar do desconforto, eu ajo quando não estou com vontade de agir, eu tenho uma mente milionária. E o 17º arquivo de riqueza: as pessoas ricas aprendem a se aprimorar o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem de tudo. Então procure aí, pessoal, se aprimorar, né? Se você opera na bolsa, por exemplo, e sabe análise técnica, vai aprender o tape reading também, vai aprender análise fundamentalista. Então nunca pare de estudar, né? Princípio de riqueza: ou você está certo ou você é rico. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. E isso é verdade. Mas um princípio: todo mestre já foi um desastre, né? Então, ele fala que é possível aqui se condicionar com o tempo, ou seja, com bastante treinamento, você vai chegar lá. E mais um princípio: para ganhar o máximo, você tem que ser o máximo.
Então você tem que melhorar bastante para também chegar no seu objetivo, né? No final, eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo. Eu tenho uma mente milionária. Comprometa-se com o seu crescimento. Todo mês leia pelo menos um livro ou participe de um curso ou seminário sobre dinheiro, negócios ou desenvolvimento pessoal. O seu conhecimento, a sua confiança e o seu sucesso agradecerão. E por final, o último capítulo do livro, que é o que eu faço agora. Bom, ler o livro de novo já é um bom começo. Ele fala para você repetir esse livro aqui, a leitura dele, né? Ele fala para você repetir a leitura do livro várias vezes para você memorizar esses arquivos. E sempre que você se deparar com aquela situação, você já vai estar com o seu cérebro já treinado para fugir dos antigos erros que você cometia, né? E automaticamente você fará novas escolhas. Ele fala que a repetição é a mãe do aprendizado. Quanto mais você estudar esse livro, mais rapidamente os seus conceitos se tornarão naturais e automáticos. A marca da verdadeira riqueza é determinar por quanto a pessoa é capaz de dar. E no final ele fala que o objetivo dos princípios que ensina é ajudá-lo a elevar o seu grau de consciência. Repito, consciência é observar os pensamentos e as ações para poder agir com base em escolhas verdadeiras feitas no presente e não na programação passada. E por final, quando cada indivíduo aprimora o seu grau de consciência, a consciência de todo o planeta se eleva, passando do medo à coragem, do ódio ao amor e da escassez à prosperidade para todos. Cabe, portanto, a cada um de nós esclarecer a si próprio para poder acrescentar mais luz ao mundo. Então é isso aí, pessoal. Isso aqui praticamente é um treinamento aí da mente, né? Você tem que trocar as suas raízes, né? Mudar o seu interior para que o seu exterior seja melhor e você ter melhores resultados na vida, principalmente aí no campo financeiro. Beleza? Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Nos próximos dias aí traremos um outro novo livro sobre finanças, assim, um livro mais raiz. Beleza? Então valeu, um abraço e até o próximo vídeo.